Ao contrário do Padre José Manuel, eu vou tratar de uma forma bastante subjetiva esta encíclica, que para mim realmente é um documento notável e uma grande inspiração espiritual. O meu ponto de partida serão 2 factos que ocorreram na semana passada. E passo a ler. Caminho diariamente 1 hora entre Moledo e a Foz do Minho, pela mata do Camarido. Pinheiros altos, os arbustos das camarinhas, o silêncio atravessado pelo vento, o bom dia de raros passantes, as dunas ao fundo. Laudato si, posso cantar uma e outra vez, porque a minha vida tem qualidade, porque tudo para mim é carícia de Deus. Entre aspas, portanto, eu vou citando partes da encíclica. As notícias na televisão mostram o corpinho de Aylan Kurdi a arribar à costa. E este menino, e os outros que chegam todos os dias, esses que buscam a Europa como se da terra prometida se tratasse, não têm direito a uma qualidade de vida semelhante à minha? Não terão direito a experimentar a carícia de Deus? Laudato si, pede que todos possamos parar para louvar a Deus. Pede uma ecologia integral para todos, porque todos somos filhos e filhas de Deus. Segundo a Laudato si, uma ecologia integral, estou a citar, exige que se dedique algum tempo para recuperar a harmonia serena com a criação, refletir sobre o nosso estilo de vida e os nossos ideais e contemplar a criação. E cito novamente, numa ascese no sentido de aprender a dar. Chamo esta intervenção para uma ecologia integral, no sentido dinâmico, o de um caminho e de um desejo, e vou desenvolvê-la comentando brevemente a encíclica à luz de 5 dimensões. Serão breves. Primeira dimensão, atenção e cuidado. A primeira proposta que a Laudato si nos faz prende-se, cito, com uma atitude que vive tudo com serena atenção e que sabe manter-se plenamente presente. Daí a proposta, e cito, de sair de si rumo ao outro, um processo que, a meu ver, dura uma vida. Este movimento leva-nos necessariamente àquilo a que a encíclica chama uma conversão ecológica. O convite a caminhar numa cultura do cuidado leva-me a não poder deixar de mencionar aqui o relatório Cuidar o Futuro da Comissão Independente de População e Qualidade de Vida, coordenado por Maria de Lourdes Pintacilgo e que data de 1998, cerca de 17 anos atrás, que considero profético e que foi mencionado por Guilherme Oliveira Martins no artigo na Voz da Verdade em junho de 2015, a propósito exatamente desta encíclica. Uma cultura do cuidado que permeia toda a sociedade, afirma a encíclica. E que também saiu no público. Uma coisa que se chama A Voz da Verdade, eu acho que ninguém li, também saiu no público. Parece que previsto se eu leio A Voz da Verdade e não leio. Não, estava a dizer isso. Muito obrigada. Exatamente, ficou bem certo. Exato. Uma cultura do cuidado que é feita de, e cito a encíclica, de simples gestos cotidianos numa paixão por cuidar do mundo. Segunda dimensão, responsabilidade e compromisso. O princípio da subsidiariedade, afirmado na encíclica, lembra a nossa responsabilidade pelo bem comum, sobretudo da parte de quem tem mais poder, e a consciência de habitar uma casa comum que Deus nos confiou. E agora cito a encíclica, a criação como projeto de amor de Deus. A bondade da terra. E ao falar da bondade da terra, a encíclica lembra-nos que não possuímos a terra, e cito, somos responsáveis por ela.
E afirma ainda a grandeza política. Neste tempo pré-eleitoral, talvez seja importante refletirmos nisso. A grandeza política mostra-se quando, em momentos difíceis, se trabalha com base em grandes princípios e pensando no bem comum a longo prazo. O poder político tem muita dificuldade em assumir este poder num projeto de nação. Isto é o parágrafo 178, se quiserem confirmar. A exaustão e em momentos diversificados, a encíclica fala sobre o compromisso que nos deve mobilizar para os mais pobres, os mais desfavorecidos, marginalizados, os rejeitados, os discriminados, enfim, os mais vulneráveis, segundo a encíclica, os descartados da sociedade. Formulação lindíssima. Estejamos atentos ao processo eleitoral que se avizinha. Aliás, a Laudato Si poderia bem servir para nos ajudar no critério de escolha de quem queremos que nos governe. Terceira dimensão, uma visão alargada. Sempre ouvimos dizer a frase que podemos atribuir a Leibniz que tudo tem a ver com tudo. Mas este pensamento complexo, este diálogo interdisciplinar, tem de ser construído e educado. O diálogo interdisciplinar entre os vários aspectos da crise, diálogo entre as diferentes pessoas, afirma a encíclica. Luísa Ribeiro Ferreira afirma que o pecado se prende com a circunscrição à pessoa individual, à clausura em preocupações egoístas. O Papa Francisco chama-lhe o pecado da indiferença. Daí, e afirma a encíclica, o drama de uma política focalizada em resultados imediatos. Mais algo a pensar em termos pré-eleitorais. Uma ecologia integral engloba uma ecologia ambiental, mas também uma ecologia económica, uma ecologia social, cultural e, por que não, uma ecologia espiritual. Penso que o exemplo do meu passeio pela mata de Camarito pode ser um bocadinho de ecologia espiritual, e que realmente só me apeteceu dar graças a Deus. Não posso deixar de relembrar a magnífica Missa sobre o Mundo de Teilhard de Chardin. Que visão distanciada e alargada do ser para o divino. Quarta dimensão. Encíclica, a quarta dimensão é uma vida boa. A encíclica fala-nos de uma vida boa em comunidade, sendo, para tal, fundamental que reinventemos o tecido social local. Convida ainda ao regresso à simplicidade, à frugalidade, ao crescer numa sobriedade feliz. Eu acho esta formulação lindíssima, crescer numa sobriedade feliz, diz a encíclica. Num estilo de vida, e diz a encíclica também, profético e contemplativo. O direito ao repouso como ampliação do olhar, afirma a encíclica, e levam a poder ver Deus em todas as coisas. Esse é o caminho da verdadeira espiritualidade, a meu ver. Assim, o ser humano possa viver, e cita a encíclica, face a face com a beleza infinita de Deus. Vivemos desse desejo, sem dúvida, mas nem todos, como eu disse no início, temos o direito a ir saboreando esse desejo. Quinta dimensão. Não me chamaria Teresa Maria se não pedisse que escutássemos a voz dos poetas. Esta encíclica, a meu ver, é um poema de protesto e é um poema simultaneamente de esperança. Mas ao ler a encíclica, pensei que precisamos, mais do que nunca, de escutar a voz dos poetas. Esses que profetizam, anteveem, sonham e inquietamente desejam. Talvez possam ser nossos guias ao jeito da Laudato Si. De Jorge de Sena, vou ler 2 excertos da carta a meus filhos sobre os fuzilamentos de Goya. Não sei, meus filhos, que mundo será o vosso. É possível, tudo é possível, que ele seja aquele que eu desejo para vós. Um simples mundo,
onde tudo tem apenas a dificuldade que advém de nada haver que não seja simples e natural. Um mundo em que tudo seja permitido conforme o vosso gosto, o vosso anseio, o vosso prazer, o vosso respeito pelos outros, o respeito dos outros por vós. O mesmo mundo que criemos nos cumpre tê-lo com cuidado, como coisa que não é só nossa, que nos é cedida para aguardar-nos respeitosamente em memória do sangue que nos corre pelas veias. Obrigada.